Oi pessoal, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou @jessfioravante lá no Instagram e eu decidi fazer uma série de vídeos falando sobre minimalismo, por onde começar, o que destralhar, qual a quantidade de coisas ideal pra gente ter. Então eu vou fazer a partir desse domingo agora, pelos próximos domingos, a continuidade dos vídeos dessa série, porque eu acho que eu nunca falei muito sobre isso, assim, de uma forma bem explicada. Eu tenho sim uma playlist de vídeos aqui sobre minimalismo, vou deixar o link aqui embaixo e também aqui nos cards, mas esses vídeos vão ser úteis para quem tá começando, para quem nunca ouviu falar do minimalismo ou para quem já ouviu falar, mas não sabe muito bem como aplicar na sua vida. Então o vídeo de hoje vai ser o início dessa série e a gente vai falar sobre o que é o minimalismo e como definir o que é o minimalismo, como aplicar ele na nossa vida. E bom, respondendo a essa pergunta, o minimalismo é basicamente sobre se livrar dos excessos. Então é sobre tirar da nossa vida tudo aquilo que não é importante. E quando a gente fala sobre se livrar dos excessos, eles podem ser objetos, eles podem ser atividades que a gente faz, mas que não faz sentido para a nossa vida. Esses excessos também podem estar relacionados à alimentação, podem estar relacionados ao excesso de compromissos e responsabilidades que a gente tem. Enfim, é uma série de coisas. Na verdade, tudo da nossa vida a gente pode aplicar o minimalismo e começar a repensar o que é realmente importante pra gente, o que realmente vale a pena e aonde é importante a gente investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa atenção. É importante lembrar que a filosofia minimalista você pode aplicar sim em tudo na sua vida, que é diferente da moda minimalista. Ela é um pouco diferente porque a moda minimalista realmente vai falar sobre tecidos mais lisos, cores neutras, modelagens mais simplificadas. E não é bem isso que uma pessoa minimalista necessariamente precisa usar. As pessoas normalmente confundem muito isso, acham que as pessoas minimalistas devem usar apenas cores neutras, cinza, preto e branco. E não é bem assim, você pode ser minimalista e pode usar cor, porque você que vai definir o que é importante pra você. Então, não existe regra, tá, gente? Outra coisa que eu acho importante falar é por onde começar. Muita gente acha que o minimalismo é apenas sobre destralhar e aí já começa a destralhar tudo na vida, joga fora aqueles sacos cheios de lixo, cheios de objetos, mas o mais importante de você começar nessa filosofia minimalista é de você começar a mudar o seu pensamento. Então, antes de fazer o destralhe, antes de fazer tudo, é interessante que você comece a pensar e refletir nas coisas que você faz, nas coisas que você possui, por que você tem essa quantidade de coisas, se você acha que você tem pouco ou se você acha que você tem muito, se você acha que as atividades da sua vida estão de acordo com o que você gosta, com o que você acredita, ou se você faz muitas coisas simplesmente por fazer. Então eu acho que o mais interessante de começar na filosofia minimalista e começar a colocar o minimalismo em prática é começar a questionar tudo que você faz, tudo que você tem, por que você faz, antes mesmo de começar o destralhe. Então entender por que aquilo tá na sua vida e se aquilo é realmente importante para sua vida e te faz feliz. E aí a gente vai falar sobre o destralhe. Ele é importante ou não? O minimalismo é só sobre destralhar? E não, gente, o minimalismo não é sobre destralhe. Como eu falei antes, o mais importante é a gente conseguir identificar aquilo que é importante pra gente, aquilo que faz a diferença na nossa vida e aquilo que deixa a gente feliz. Então o destralhe, ele vai fazer parte do minimalismo. Mas o destralhe não é o minimalismo. O minimalismo não é apenas sobre destralhar. O próximo vídeo da série vai ser para falar sobre o destralhe, então eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo. Se você tá curioso para ver o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal e não esquece de dar o like nesse aqui também. O minimalismo também não é sobre números. As pessoas confundem muito sobre isso, sobre qual a quantidade de peças ideal para ter no guarda-roupa, quantos talheres eu preciso ter na minha cozinha, qual a quantidade de roupa de cama que eu preciso ter. E, gente, isso é uma coisa que não existe uma resposta certa. Apenas você mesmo vai conseguir definir. Para muitas pessoas, o necessário é ter apenas 2 toalhas de banho, uma para o uso e uma para lavar. Mas para outras, elas vão precisar de 5, porque elas podem receber muitas pessoas em casa, porque elas podem não ter facilidade de lavar roupa tão rápido, ou mora numa cidade muito fria e aí não consegue secar. Enfim,
Tudo isso precisa ser levado em consideração quando você for definir os números essenciais para sua vida. Não existe isso de eu chegar para você e falar: você precisa ter apenas 30 peças no seu guarda-roupa. Se alguém vier e te falar isso, gente, por favor, né? Não leve isso em consideração, porque o minimalismo não é sobre números, não é sobre ter a menor quantidade de coisas possíveis, mas sim sobre ter menos coisas que não te fazem feliz e mais coisas que te fazem feliz. Então, se ter 5 batons te fazem feliz, tenha 5 batons, não se preocupe se é uma quantidade grande ou é muito pouco. Tenha a quantidade certa de coisas que te fazem feliz. Agora, é importante também que a gente consiga diferenciar o que é questão de importância pra gente e o que é apenas acúmulo de coisas. Então, se você tem os seus 5 batons e você usa todos eles e você gosta muito de todos eles igual, mantenha seus 5 batons. Agora, se você tem 5 batons, mas você só usa 2, aí você já sabe quais são os importantes pra você. Então é por isso que, como eu falei lá no começo, é importante que a gente comece a mudar a nossa mente e a questionar por que a gente tem as coisas que a gente tem e quais são as coisas que realmente fazem a gente feliz e são importantes pra nós. Então, para reforçar mais uma vez, minimalismo não é sobre números, tá? Não caiam nessa, não é uma competição sobre quem tem menos, então não é sobre só ter 2 ou 3 coisas de cada, e sim sobre a gente selecionar melhor o que entra na nossa vida. Então, por onde começar a aplicar o minimalismo na nossa vida? Eu acredito que antes de começar pelo destralhe, eu acho que é mais interessante a gente começar a pensar no que faz a gente feliz e no que é importante para nós. Então, primeira coisa é a gente começar a fazer esse questionamento. O que te faz feliz? O que você gosta de fazer, mas não tem tempo? O minimalismo também está relacionado às nossas atividades do dia a dia, e não somente destralhe de casa e de armário. Então, para a gente ter uma rotina que realmente nos faz feliz, é preciso que a gente coloque na balança o que é importante. Eu ter 1000 atividades durante a semana e não ter tempo para assistir a minha série é importante para mim? Eu tenho como mudar isso? Eu não tenho? O que eu preciso fazer para ter 1 horinha por dia para assistir minha série, ou para pintar meus quadros, ou para desenhar, ou para fazer as minhas atividades físicas? Então é bem importante que a gente consiga definir tudo isso daí, o que é importante, o que não é, e começar a eliminar o que não é importante, gente. Pra gente começar a aplicar o minimalismo na nossa vida, é interessante que a gente comece a fazer esses questionamentos e, de acordo com o resultado, com as nossas respostas para essas perguntas, a gente começar a colocar isso em prática e começar a eliminar tudo aquilo que não faz sentido para nossa vida. E aí você pode começar ou pelo destralhe da sua casa, ou pelo destralhe do guarda-roupa, ou pelo destralhe das atividades que não fazem mais sentido na sua vida. E aí você começa a priorizar no seu dia a dia aquilo que é realmente importante. Eu espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês, se vocês estão começando nessa filosofia minimalista. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso responder ou gravar até um próximo vídeo falando sobre isso. Não esquece de dar o seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está iniciando na filosofia minimalista, mas não sabe muito bem por onde começar. Fiquem ligados para os próximos vídeos da série. Um beijo e até o próximo.